A gente vai falar hoje sobre o sagrado feminino e sagrado masculino. Entendam como vocês quiserem, a gente vai... Poderia ser a fórmula mágica do sentimento no caso dos relacionamentos. Ellen Moraes Bittencourt entrou, também quero honrar e agradecer a sua presença. Amada Ellen Bittencourt. Aqui, tô procurando aqui porque eu vou ter que chamar uma pessoa. Já achei aqui como é que tá. Faz tempo que eu não entro na live, então há um bom tempo eu não tô trazendo um convidado especial aqui. Nessa minha andança de buscar pela espiritualidade a um grau bem elevado, eu andei ficando muito indignado, mas muito indignado mesmo com tanta baboseira que eu ouvi falar nessa internetosfera muito louca, muita besteirada ouvi falar, muita merda ouvi falar, até que encontrei uma pessoa que fala de alguns temas bem parecido com aquilo que eu falo. Irene Carvalho Moraes, também quero honrar e agradecer a sua presença, Irene. Então eu fiquei bem indignado com muita coisa e achei uma pessoa navegando no TikTok, fazendo alguns trabalhos no TikTok, que fala de algo parecido e que trazia as mesmas indignações que eu. E aí a gente se tornou amigos e hoje somos sócios numa escola que nós estamos fazendo para estudar a espiritualidade a fundo. Quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, entender essa dinâmica. E aí resolvemos fazer a primeira live sobre o sagrado masculino, o sagrado feminino, que tem toda a relação com tudo que nós fazemos, ou seja, com todos os nossos relacionamentos. Porque nossos relacionamentos muitas vezes não vão bem, enfim, tem muita coisa aí. Tô aguardando mais um pouquinho, pessoal, entrar mais gente na live para eu chamar o meu convidado especial, que vai falar sobre o tema hoje. Antônio Melo Correia entrou na live, também quero honrar e agradecer a sua presença. Meu convidado especial, Dorocio Hertal, entrou, também quero honrar e agradecer a sua presença. Vamos falar hoje sobre o sagrado masculino, sagrado feminino. Luquitas entrou, também quero honrar e agradecer a sua presença, Lucas. Bom, pessoal, agora que o pessoal já está começando a entrar, eu acho que já está na hora de eu convidar o meu... Em alguns minutinhos, eu acredito que ele vai estar entrando aí. Já mandei convitinho para ele. E vamos falar dessa fórmula do sentimento. Olá, boa noite, tudo bem, Ale? Marcos, Tudo bom, irmão? Quero honrar e Paz agradecer a esteja sua com todos. presença. Obrigado. Isso. Fique na paz do Deus interior de cada um de vocês. E sejam todos na paz e no amor do Deus interior de cada um de vocês. Top, legal. E aí, como tá? Legal. E aí, Marcos, estava falando um pouquinho sobre essa fórmula eu chamo de fórmula do sentimento, fórmula do relacionamento, de todos os relacionamentos, porque como nós todos estamos interligados, então, para mim, o sagrado masculino, o sagrado feminino, que é bastante romantizado em todas as redes sociais, quando a gente escuta falar muito sobre esse assunto. Carlos Chinin entrou, também quero honrar e agradecer a sua presença. Esse assunto ele é muito romantizado na internet e ele é a base de todos os nossos relacionamentos. Sim. Se é que eu estou certo no que eu estou falando aqui. Sim, sim. O sagrado feminino, se as pessoas tivessem a consciência do que é o sagrado feminino, do que é o sagrado masculino, se a mulher
se interessasse em saber profundamente sobre o sagrado feminino e o homem sobre o sagrado masculino, o homem saber sobre o sagrado feminino e a mulher sobre o sagrado masculino, evitaria, assim, qualquer tipo de discussões, qualquer tipo de rivalidade e principalmente essa guerra do sexo que destrói qualquer planeta, entendeu? Destrói qualquer civilização, essa guerra do sexo. Porque a guerra do sexo, ela gira rótulos, entendeu? Existem pessoas que eu não posso falar muito, né? Mas existem pessoas que controlam o nosso planeta que, na realidade, eles querem incentivar a guerra do sexo. Você pode ver que as mídias sempre falam da mulher de uma forma meia de biquíni, de calçado, sempre precisando mostrar o corpo. E o homem como sendo uma coisa inferior, o homem é cabeça dura. Então a mídia incentiva muito essa guerra do sexo. Mas tem um motivo do porquê, entendeu? Isso não começou agora, isso começou a... Eu vou ter que contar uma historinha, eu espero que as pessoas abram um pouco a consciência e muitos já devem saber o que eu vou falar, muitos vão achar loucura, mas eu espero que só abra um pouco a cabeça de vocês para poder conseguir compreender. Há mais ou menos bilhões de anos atrás, surgiu uma guerra, tá? No nosso universo. E alguns seres se negativaram muito, tendo experiência na matéria. Eles ficaram muito negativos. E esses seres descobriram que se destruíssem o sagrado feminino de um universo, de um planeta, não importa, se destruíssem o sagrado feminino, eles conseguiriam acabar com a criação. Eles conseguiriam destruir esse universo. Por que isso? Porque uns chamam de Deus, eu chamo de fonte que tudo é. A fonte que tudo é, quando ela resolveu criar, ela tirou dois aspectos dela. Ela tirou o sagrado feminino e o sagrado masculino. São duas energias, não tem nada a ver com sexo. Tá? Não é homem e mulher como nós interpretamos aqui na Terra. Não. São duas energias construtoras e criadoras. Tá? Se o sagrado feminino tiver sem o sagrado masculino, não tem criação. E se o sagrado masculino tiver sem o sagrado feminino, também não tem criação. A criação precisa dos dois, em harmonia e em equilíbrio. É assim que foi criado tudo. Entendeu? Que seria pai, a fonte, mãe e o filho. A Santíssima Trindade. Entendeu? Que faz toda a criação de tudo que existe. Então, toda a criação do nosso universo material, tudo, moléculas, tudo, toda a criação, tá bom? Vem do sagrado feminino, tá? Para explicar melhor, nós estamos dentro do útero da mãe. Por isso que o sagrado feminino era muito cultuado pelos nossos povos antigos, pelos povos indígenas, pelos egípcios. Se você pegar a história de toda a população antiga, todos eles cultuavam a grande mãe, a Pachamama, o sagrado feminino, entendeu? Por quê? Porque o sagrado feminino é o Espírito Santo que se falava na Bíblia. Porque dela provém tudo, todo o crescimento. Só que tem um problema. O sagrado feminino sem o sagrado masculino, ele fica estagnado e parado. E o sagrado masculino, sem o equilíbrio do amor do sagrado feminino, o masculino vira ditador, vira um sociopata, um psicopata. Bom, uma boa parte de muitos homens... A maioria hoje... do que nós homens somos hoje, né? A maioria, entendeu? Uma coisa meia... Eu, assim, antes de lidar com isso, eu sofri muito com isso. Uhum. Eu sofri muito com essa energia. Sim. Né? Principalmente porque eu já tenho um histórico de família que, né, todos nós, eu acho que temos, que a gente já vem trazendo isso, né, dos nossos avós, dos nossos pais, enfim. Sim, porque foi uma forma criação diferente de tratar a mulher. Sim. Né? E isso não vem de agora, Ali, vem de muitos... Por exemplo, eu vou explicar uma coisa agora do porquê não existe fundamento em ter guerra de sexo, em ter briga de homem e mulher, e, ao mesmo tempo, eu vou conseguir dar uma explicada no que Jesus Cristo quis dizer quando ele falou amai ao próximo como a ti mesmo, e o que os antigos falavam, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e ao universo. Por quê? O que acontece? Nós viemos nós somos consciência, tá? Nós não somos humanos, nós estamos humanos, tá? Nós somos uma consciência. Nós viemos de uma consciência maior ainda. Essa consciência, quando ela chega
na nona dimensão, é onde começa o nosso universo material, onde a matéria começa a se densificar. Resumindo, a energia vem desacelerando, os elétrons do universo material vêm desacelerando. E cada vez que ele desacelera, muda de fase. Nona dimensão, oitava dimensão, sétima dimensão, sexta dimensão e assim por diante. Quando você vem dos mundos imateriais, você é uma consciência. Então, a consciência, ela tem um lume de energia e de luz muito forte, que se ela entrar na matéria, ela destrói, ela aniquila, que é a história da ciência. A matéria, quando se encontra com a antimatéria, uma anula a outra ou dá aquela explosão. Para isso acontecer, o seu eu sou, que é esse ser que está na nona dimensão parado, ele é obrigado a se fractalizar entre 12 almas a 144 almas, entendeu? Então, esse eu se divide em 144 almas e vai ter experiência em todo o universo material. Em Órion, em Sirius, em Comeísa, em Andrômeda, não importa, tá? Quando essa alma chega, eu vou falar agora só da Terra, tá bom? Quando essa alma chega aqui na Terra, ou quando ela chega, ela vai abaixando na sexta dimensão, porque essa alma viaja da nona dimensão, oitava, sétima, até o começo da sexta. Porque a partir da sexta dimensão, a energia se densifica tanto e começa a surgir a matéria, esses corpos biológicos. Que o corpo das dimensões mais elevadas são de silício. E o nosso corpo da quarta dimensão, terceira dimensão, é de carbono. Acontece que o corpo da sexta dimensão não tem condições de suportar o lumens ou a energia de uma alma. Aí essa alma, ela é obrigada a se fractalizar de 12 a 144 almas. Aí ela vem para a Terra e vai ter experiência nas 12 dimensões da Terra. A ciência fala 11 ou 9, mas são 12 dimensões da Terra, em suas realidades paralelas e em linhas de tempo paralelas. Então essa alma que se dividiu em 140 fractais, eles veio para ter experiência. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos reduzir para 12 almas, tá bom? Tá, deixa eu só pegar um exemplo aqui, só para as pessoas entenderem, tá? Vamos supor, Ali Brunor, eu tenho 144 fragmentos meus? 144... Isso. Que seria as suas almas gêmeas, que não é romantizada. Não existe essa alma gêmea igual as pessoas romantizam, minha cara metade, ela é a mulher da minha vida, ele é o homem da minha vida. Não. É você mesmo tendo experiência. Entendeu? Então vamos colocar o seguinte. Vamos supor que que uma alma se fractalizou em 12 almas na sexta dimensão para ter experiência na matéria bariônica. Tá bom? Então, da sexta dimensão para cima, a sétima dimensão, são todos andrógenos, não tem sexo. É o masculino e o feminino em um ser só, em equilíbrio perfeito, em total harmonia e sintonia. Total, perfeita, ok? Só que quando chega na sexta dimensão, ele resolve se fractalizar, ele é obrigado para ter experiência no corpo material. Então vamos colocar 6 almas, tá bom? Aí você coloca 6 fractais de alma conversando, um com o outro. Tá? Aí um fala assim, olha, eu estou a fim de ter uma experiência no sagrado feminino. Um outro fractal, que é você mesmo, fala, não, mas eu vou ter experiência no sagrado masculino. Então vamos supor que 6 almas decidem ter experiência no sagrado feminino e 6 almas terem experiência no sagrado masculino. Mas esses 12 fractais de alma vêm de uma alma só. Então quem é melhor? O homem ou a mulher? Nem os dois. Os dois são iguais. Porque eles vieram do mesmo... Isso, são iguais. Eles vieram do mesmo fractal. Então, quando dizem que a mulher é melhor do que o homem, é mentira. Quando dizem que o homem é melhor que a mulher, é mentira. Nós somos fractais de uma alma. E essa alma, quando se fractaliza, seria a sua família galáctica, a sua família de alma. Deu para entender? Porque então, não existe... Já tem aqueles caras assim que, né, os caras falam... Você vai fazer um comentário, cara, você não seria nada sem a tua mulher, o cara fica louco da vida. E na verdade é uma real, né, cara? Sim. Porque, poxa, o cara não, né, é o alicerce. Sim. É o alicerce, cara. Eu não consigo me imaginar numa caminhada sem a minha companheira, entendeu? Sim. É difícil para mim imaginar isso. Mas o que acontece? O que as pessoas têm que entender que uma coisa que eu ouço muito falar nesse modismo espiritual, que nós viemos para cá para evoluir, que nós temos que evoluir.
nós não temos que evoluir. Nós já viemos de planos mais elevados. A gente veio ter experiência na matéria. É isso. Nós estamos aqui para ter experiência. Por quê? Quando você é uma alma, que você é um andrógeno, você ainda não se fractalizou para ter experiências nos dois sexos, aqui na matéria bariônica. Lá em cima, como que é a criação do ser andrógeno? Quando ele vai guerrilhar, que não é guerra, ele tende para o sagrado masculino, a força. Quando ele quer criar algo, ele mesmo, dentro dele mesmo, tende para o sagrado feminino. Deu para entender? Então vamos supor que eu sou uma alma, os dois, o masculino e o feminino, tá? Então surgiu uma dificuldade onde precisa do sagrado masculino. Eu me viro e elevo o meu masculino acima do feminino e guerrilho. Ok? Depois eu volto e entro em equilíbrio de novo. Aí eu quero criar algo. Aí eu tendo para o sagrado feminino, que o sagrado feminino é a criação. Tudo provém da mulher. Nós estamos dentro do útero de uma mãe. E o sol são as espermatozoides. Um exemplo, tá bom? Na barriga de uma mulher tem tudo para construir uma criança. Tudo. Está tudo ali. Só faltou uma coisa. A espermatozoide do homem. E o que isso faz? Quando o espermatozoide do homem penetra no óvulo da mulher, ele dá a consciência. E a partir dali, coloca tudo em movimento. Aí quem cria é a mulher. O homem só planta semente. Só planta semente. Quando dizem que é o homem que define o sexo, que é o homem que define isso, balela. 75% da criação é responsabilidade da mulher. É ela que define o sexo, a mulher escolhe todo o formato da criança. E se o pai não for presente durante a gestação e a criação, a mãe assume o 100%. Por isso que se diz mãe é mãe. Pai qualquer um pode ser, mas mãe é uma só, quando ela é mãe de verdade. Você pode ver que uma mãe, ela é capaz de levantar um caminhão se cair por cima do filho. Ela se torna um monstro de energia, de força. Para proteger a sua prole, então, meu Deus do céu, ela sai enfrentando bandido, guerrilhando, você está me entendendo? Então, esse é o poder, porque o sagrado feminino, ele cria, tá? O masculino só coloca em movimento. Então, os sóis no nosso universo representa o sagrado masculino, tá bom? Posso fazer um comentário bem em cima disso que você está explicando aqui? O pessoal sabe que eu amo Cartas de Cristo. Todo mundo sabe aqui que me acompanha, sabe que eu amo Cartas de Cristo. Você me falou e eu preciso ler ainda a Carta de Cristo, eu preciso ler, não li ainda. É demais, tá? Até assim, lá nas Cartas de Cristo, é mencionado assim que o homem, ele deveria ter, durante a história humana, ter trabalhado a intenção. Sim. Só que ele se deixou levar pela emoção. Sim. Ou seja, a intenção, né? Ele deveria usar apenas a intenção para criar. Sim. Né? E a mesma coisa, o fato dele plantar a semente, é uma intenção. Ele está intencionando aquilo. Está intencionando. Então faz isso mesmo. todo sentido, né? Porque e a mulher, né, trabalhar a parte amorosa, né? Sim. E ela ser o alicerce do homem também. Sim, é os dois. Não existe diferença, não existe mais forte ou mais fraco. Por isso que Jesus Cristo, amai o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu xingo uma mulher, eu estou xingando a mim mesmo. Quando uma mulher xinga o homem, ele está xingando ela mesma. Nós somos todos fractais de um grande ser, de uma supramônada que está na 49ª dimensão para cima. Ele veio se desdobrando, se fractalizando, até chegar ao nosso fractal de alma. Vamos usar a consciência. O nome consciência ao invés de mônada, só por enquanto. Uma superconsciência. Isso, uma supraconsciência, entendeu? Então ela foi se fractalizando. Uma superconsciência criativa, divina, e a gente está dentro dessa consciência. Isso. Mas então, aí essa consciência ela veio se fractalizando, tá bom? Ela veio construindo o universo até chegar em nós, fractal. Então, quando Jesus Cristo disse, amai o próximo como a ti mesmo, porque eu sou você, você é eu, entendeu? Nós todos somos um só. E quando tem aquela filosofia, se conhecer a ti mesmo, conhecerás os deuses, por que os deuses? Porque eu sou uma parte de Deus experienciando e vendo o mundo através dos meus olhos.
cada ser vivo nesse planeta é um pedaço de Deus experienciando, é Deus experienciando através dos olhos de cada um. Por isso que todos nós somos um só. Não existe diferença, entendeu? Mas o que acontece? Esses seres que se negativaram, eles quiseram conquistar, eles quiseram dominar. E para dominar e destruir um planeta, é destruindo e agredindo o sagrado feminino. Por isso que aqui na Terra, a mulher foi massacrada, foi perseguida, foi para ela ter ódio do homem. A mulher ela é muito mais forte na criação do que o homem. Só porque essa alma, ela pendeu, ela resolveu entrar dentro do sagrado feminino e manifestar o sagrado feminino mais do que o masculino. Por isso que a mulher tem só um pouquinho do masculino e o homem tem só um pouquinho do feminino. Entendeu? Então, quem cria, quem cocria, a criação vem da mulher. Se você destruir a mulher, você destrói a criação. Mas não é só a criação de ser. Você tem que entender que nós criamos toda a nossa realidade. Entendeu? Se a sua vida é boa ou ruim, é você que está criando ela. E isso vem do seu sagrado feminino que está dentro de você, que vai criar. Entendeu? Então, quando você cria a guerra do sexo, você começa a criar rótulos. Tá? Que é uma coisa que eu falo, que eu acho que é ridículo. Por exemplo, você vê essa guerra hoje do sexo entre hétero, homossexual, travesti, LGBT, não sei, sabe, várias letras, tá bom? Quando você assume isso, você está se dividindo, porque isso é rótulos, e as pessoas não conseguem entender. Se as pessoas conseguissem entender que, por exemplo, eu sou homem, hétero, que gosta de me relacionar amorosamente, afetivamente com uma mulher, tá bom? Eu sou cabeleireiro, tá? Tenho vários amigos, homens, que gostam de se relacionar com outros homens. Eu conheço mulher, tenho amigas mulher, por sinal, uma que é quase uma irmã minha, eu considero como irmã minha, que é casada com uma outra mulher. Então, ela é uma mulher que resolveu, que gosta de ter relação, de se relacionar amorosamente com outra mulher. Então, é gosto. Deu para entender? É a mesma coisa. Eu gosto do branco, você gosta do amarelo. Aí eu vou falar assim, o Alê é amarelês. Ele é ridículo, ele gosta do amarelo. Mas o Marcos é um imbecil. Ele gosta do branco. Você está me entendendo? Não podemos permitir que se criem rótulos. Entendeu? Mas a humanidade vive assim. Isso, mas o porquê? Porque é criado. Se as pessoas tivessem consciência de quem elas são, e que eu sou você, você é eu, e que a mulher é a mesma alma que eu, só que ela escolheu, esse fractal de alma escolheu ter uma experiência como mulher. E eu sou um fractal dessa mesma alma, dessa mulher, que resolveu ter uma experiência como homem. Não existe diferença. E tudo é gosto. Da mesma forma que eu adoro comida nordestina. Tem pessoas que odeiam comida nordestina. Aí eu vou falar que aquele cara é um idiota. Então, quando as pessoas têm consciência que você vem da mesma fonte, que todos nós somos um só, e que todos nós estamos experienciando, nós não estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para experienciar a matéria. Aí eu pararia de brigar. As guerras acabariam. Muito pelo contrário, né? A gente está evoluindo. A gente veio ter uma experiência aqui nessa matéria. Isso. Para poder depois voltar com a experiência. Por que a experiência na matéria? Porque as pessoas têm que entender que quando você é uma consciência, você é energia pura. Você é tudo em você só. Você é completo. Desculpa. Masculino e feminino, ok? Você é completo. Então, quando você está lá em cima, vamos imaginar eu e você ali. Nós somos duas consciências lá em cima vendo os humanos aqui na Terra, tendo experiência, tá bom? Aí a gente vê um humano fazendo uma coisa com muito amor e carinho. Quando ele faz isso, ele gera uma energia, porque todos nós somos energia. Então, isso aí, tanto a ciência como a espiritualidade, como o ocultismo, o esoterismo, todos é a mesma coisa. Todos nós somos energia. Então, quando aquele ser está fazendo algo com o coração, com amor, gera uma energia limpa, uma energia boa. Aí você pega um outro ser fazendo a mesma coisa, só que com raiva, ódio, vingança.
ele gera uma energia escura. Nós dois lá em cima só temos consciência de uma coisa. Aquela energia ressoou harmonicamente, aquela energia ressoou desarmonicamente. Mas o porquê? O porquê nós não sabemos. Entendeu? Então, o que a matéria bariônica, o que o universo material veio proporcionar para nós como consciência? Ela veio proporcionar o saber o porquê da coisa, o sentir a coisa, entendeu? Então, quando você vem para a matéria, você vem para ter experiência, para descobrir o porquê aquilo ressoa bem e o porquê aquilo não ressoa bem. Quando aquilo começou a ressoar bem e quando aquilo começou a ressoar mal. A gente só veio para ter experiência, porque saber de tudo nós já sabemos. O problema no nosso planeta é que ele foi construído para ser uma coisa, mas ele foi sequestrado e transformaram esse planeta numa prisão. Porque a Mãe Terra ela foi construída para ser uma grande biblioteca. Por quê? Com as grandes guerras de Órion e a rebelião de Lúcifer também, entendeu? Muitos planetas foram destruídos. Muitas civilizações foram destruídas. Muitos planetas chegaram quase a ser destruídos. E muitas civilizações chegaram quase à extinção. Então, a Mãe Terra, ela é um planeta realmente, como as pessoas falam, design inteligente. Sim, a Mãe Terra foi um planeta construído, não é um planeta natural. Mas ele é redondo, não tem nada a ver com Terra plana, entendeu? Mas é um planeta construído. Por que é um planeta construído? Porque ele foi construído como uma grande biblioteca. Porque geneticistas, médicos, comandantes, cientistas, engenheiros desses planetas que estão em fase de extinção, e essas humanidades que estão em fase de extinção, poderiam vir aqui na Terra como uma biblioteca, colher material genético, colher tudo, levar para o seu planeta, terraformar o seu planeta e salvar as civilizações. Que é o que se fala muito na internet dos Greys, aqueles alienígenas baixinhos. Que eles vieram para cá. Isso, que eles abduzem porque eles não têm sexo. Tem vários depoimentos de várias pessoas, entendeu? E é verdade. O problema é que o nosso planeta Terra foi sequestrado por seres não muito legais. Principalmente esses seres psicopatas, sociopatas. Por isso que o planeta Terra é uma sociedade machista há milhares e milhares de anos. Seria daí há mais ou menos. Você fala, seriam as raças dos Anunnakis. Eu não gosto de falar muito, né? Porque é porque as pessoas têm isso, mas na realidade foram os Anunnakis. Na realidade é o que é mais falado, né? Hoje é o que é mais falado, né? Mais falado, os Anunnakis. Você pega principalmente lá no Paranormal lá. Sim, porque hoje, cara, os caras só falam nos Anunnakis, o tempo todo nos Anunnakis. Porque quem são os Anunnakis? Os Anunnakis são várias raças, tá bom? O planeta Nibiru tem várias raças, tá? Mas quem comanda o planeta Nibiru? E quem foi que fez toda a lambança aqui na Terra? Foi Anu, um senador pleiadiano, junto com Caligastro, um outro senador pleiadiano. Para quem assistiu Star Wars é uma canalização. É aquilo mesmo, é um Senado. Quando você vê o Senado, todo mundo reunido naquelas coisas, aqueles vários seres, aquelas coisas falando. É um Senado. Então, eles são pleiadianos. Anu, Enlil, Enki, esses seres mais falados aqui. Eles são pleiadianos que se negativaram por causa da Grande Guerra. Tá bom? Quando eles vieram para a Terra, era para ajudar a Terra. Sabe? Porque as civilizações aqui, algumas estavam em degeneração. Então, eles pegaram, que são os Cro-Magnon, os Salopitecos, eles estavam em degeneração. E aí, Enki, um geneticista, começou a fazer experiência para criar o Homo sapiens. Só que eles se perderam no poder e criaram o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Eles tiraram várias fitas do nosso DNA e deixou a nossa consciência limitada e deixou a gente emburrecido, fácil de ser escravizado, ou melhor, fácil de se tornar autômato social e tornar as pessoas que se julgam inteligentes em papagaios intelectuais. São seres que só repetem aquilo que aprenderam dentro das universidades. E tudo aquilo que a gente aprende aí é manipulado por esses seres. Entendeu? Então esses seres começaram a destruir o sagrado feminino. Começaram a colocar a mulher como submissa, começaram a queimar as mulheres. Vieram várias sacerdotisas. Por que sacerdotisas? Eu vou quebrar um outro mito errado sobre Lilith. Dizem que Lilith foi a primeira esposa de Adão, que é a mãe dos demônios, que era uma prostituta. O que acontece?
Quando houve a grande guerra no nosso universo, que foi destruído, o sagrado feminino foi estraçalhado, precisou ser criado um centro de comando, onde o que esse centro de comando faria? Uma universidade, vamos colocar em língua daqui, uma universidade, onde formaria várias sacerdotisas, mulheres, que iriam para esses planetas encarnar para elevar o sagrado feminino e ensinar toda a magia da natureza, que eram as mulheres que tinham a sabedoria das plantas, que foram queimadas como bruxas. Entendeu? As famosas Isso, bruxas. que nada a ver. Entendeu? Então foi criado esse trono. Mas imagina a briga delas, né, com elas e com os médicos da época. Porque os médicos da época cobravam uma fortuna, que nem hoje, Sim. e não traziam a cura, né? Sim. E elas só com as formulazinhas delas fitoterápicas, a indústria farmacêutica, vem pra cima delas e ó, é isso mesmo. Vamos botar na fogueira. Ela tá mexendo nos nossos negócios. Aí foi a necessidade de se criar o trono. E esse trono teve o nome, Lilith. Entendeu? Então, o que eles tentaram fazer na Terra? Quando essa sacerdotisa chegou, há 18 mil anos atrás, um cara chamado Marduk, filho de Enki, manda exterminar todas as sacerdotisas e começa a ensinar a nova geração, os Homo sapiens, porque a nossa raça surgiu depois do dilúvio, praticamente, tá bom? Há 11.800, 12.500 anos atrás. Aí eles começaram a ensinar que Lilith era a primeira mulher de Adão, que Lilith era a mãe dos demônios. Para quê? Para que as pessoas não se lembrassem de quem era Lilith, que na realidade é só um trono, onde as sacerdotisas vinham para restaurar o sagrado feminino nos planetas. Então a Mãe Terra ficou sem a energia do sagrado feminino desde, vamos colocar assim, desde os últimos 18 mil anos, não, 16 mil anos. Porque quando veio o grande mestre, Jesus, ele mesmo falou, eu sou Sofia. Ele trouxe de volta o sagrado feminino para a Terra. Ele trouxe de volta o equilíbrio do sagrado feminino. Por isso que Roma pegou a filosofia cristã e transformou em religião, para que o sagrado feminino não se elevasse. Por isso que o Papa Gregório pegou Madalena e colocou ela como prostituta. Só que as mulheres da época, elas tinham a consciência muito mais expandida do que os homens. Madalena era a discípula de Jesus mais ligada. Maria Madalena fazia parte dos essênios? Sim, também. Todos. Jesus também. Todos. Por quê? Porque já era uma ordem iniciática, entendeu? Já era uma ordem iniciática. E os próprios essênios eram afastados dos outros judeus. Pode ver que a própria Bíblia diz. Porque eles não concordavam com o sistema dos fariseus. Deu para entender? Mas essa é uma outra história, eu não vou entrar nessas histórias de entrar numa história de Jesus aqui, tá? Porque foi levado para ele, exato, na hora do julgamento, né? Levaram exatamente uma mulher. Mulher, sim, para ele poder julgar. Por quê? Sim. Diz a lei de Moisés apedrejar até a morte. Dá para falar um pouquinho sobre isso, Marcos? Dá sim. O que acontece? Quando... Na realidade, os grandes sacerdotes, entre aspas, dos judeus, os fariseus, é que essa parte... Eu vou pular essa parte dos fariseus. Tá bom. Os fariseus sabiam que Jesus Cristo era um ser de alto escalão evolutivo. Mas eles pensavam que Jesus era um profeta, tá bom? Como João Batista, como isso. Eles não imaginavam que Jesus era um fractal de alma do arcanjo Miguel, que é um fractal de alma do Micá, o nosso Deus Criador. Como que acontece? Deixa eu explicar isso rapidinho, rapidinho. Os filhos paradisíacos são os filhos primários da fonte que tudo é. A fonte que tudo é, ela é tudo que existe, tudo que existiu, tudo que ainda vai existir. Tanto os universos materiais como os universos imateriais. Só 4% da criação da fonte é o universo imaterial.
96% é matéria escura, energia escura, e uma outra energia que é incomensurável, não consigo nem mensurar, porque nossa mente linear não consegue A energia captar. escura é a antimatéria. Isso. Depois é a matéria. Nós vivemos na trindade da energia escura, da matéria escura com a matéria bariônica. A criação dos universos de energia escura e matéria escura gerou resíduos. Um ser resolveu pegar esse resíduo e fazer uma criação. E ele acabou se perdendo dentro da criação da matéria. Então, foi cometido vários problemas na matéria, entendeu? Mas beleza. Aí, quando um filho paradisíaco, depois que eles conseguiram dominar toda a matéria, tudo que era criação, os filhos paradisíacos resolveram criar universos aqui. Tá? São seres da 49ª, 100ª, 200ª... Meu, não é bem assim, mas é só para as pessoas entenderem, entendeu? Mas é legal porque as pessoas precisam lembrar. Eu sempre falo para as pessoas aqui que é lembrar, porque o pior vírus que nós vivemos é o do esquecimento. Sim. Porque a gente não lembra quem nós somos. Sim. Mas isso é por causa da barreira de frequência que colocaram na Terra. Esses seres colocaram uma barreira justamente para emburrecer a gente, entendeu? Para a gente esquecer, para a gente não lembrar. Mas vamos voltar no sagrado feminino, ok? No sagrado masculino. Então, quando as pessoas tiverem essa consciência de que nós todos somos um só, essa guerra do sexo acaba. Se o homem conhecesse o sagrado feminino, ele saberia como conversar com a mulher. Porque você pode perceber que muitas mulheres falam para o homem, sou ignorante. Aí ele fala, mas eu não fiz nada, eu só falei. E você pode ver que muitos homens falam, puta, a mulher fala pra caramba, né, cara? A mulher fala muito. Mas não é porque a mulher conversa um assunto, troca uma ideia bastante, não. É porque quando a mulher ela vai conversar com o homem sobre algum problema, ela vai acusando o homem. Que você fez isso, que o mês passado você fez isso, o ano passado, que você me deixou... Então, a partir do ponto que você fez para o homem que você é assim, ele já fechou. Ele já parou de te ouvir. A partir dali, ele não está te ouvindo. Entendeu? Por quê? Porque ele ainda não se tornou homem. Você não nasce homem e mulher. Você nasce macho e fêmea. Homem e mulher é uma evolução pessoal e individual. Não importa que você é PhD, Tri-HD, Quadra-HD, que você é bilionário, que você é dono da Shell, que você é o Elon Musk, que... não importa isso. Isso não quer dizer que Elon Musk, Bush ou esses seres são homens. Tá? A partir do ponto que você ainda quer ter poder sobre os outros, que você quer subjugar os outros, que você quer humilhar os outros, você é animal racional. Você não evoluiu. E quando você se torna homem, você sabe a sua posição no universo e a sua posição na Terra. Quando a mulher evolui para a mulher, ela sai do estágio de fêmea, ela para de reclamar e brigar, porque ela tomou consciência de quem ela é. Ela não precisa se fazer para nada, porque a mulher simplesmente é divina. Simples, acabou. Deu para entender? Então, quando ela tem consciência, ela sabe disso. Então, quando o homem tem consciência, quando ele for conversar com a mulher, ele eleva o sagrado feminino. Por isso a necessidade de conhecer. Aí ele vai conversar com ela de uma forma mais amorosa, de uma forma mais gostosa. Aí a mulher vai entender. E a mulher, conhecendo o homem, quando ela for conversar com ele, ela vai ser mais direta e objetiva. Deu para entender? Ela vai perceber que ela vai ter que conversar com o homem assim, por exemplo. Aconteceu algum problema, tá? O homem pergunta para a mulher, não todas, lógico, tudo é só exceção. Aconteceu alguma coisa? Geralmente ela fala não, mas aconteceu. Aí ele pergunta, tá tudo bem mesmo? Aí a mulher fala, tá. Mas dentro dela ela fica assim, ele sabe o que ele fez. Ele está fingindo que não sabe. O que eu quero que as mulheres entendam, não, o homem não sabe. O sexto sentido, essa intuição forte, está no sagrado feminino. O sagrado feminino está o amor, a compaixão, a criação, a imaginação, entendeu? A compaixão, o amor, a geometria sagrada que constrói todo o nosso universo, a construção em cima de uma geometria sagrada. A geometria sagrada é o feminino, entendeu? Os blocos de construções são femininos, porque é a geometria sagrada da onde constrói tudo, entendeu? Então, a mulher, ela chegaria, ela elevaria, ela falaria direto, ela não seria pobre. Você foi filha da mãe,
você fez isso, ela chegaria, na hora que o homem perguntasse para ela, tá tudo bem? Ela, não. Você, naquele momento, você fez isso, me magoou. Então agora, no momento, eu estou muito chateado e magoado. Direto e objetivo. Você pode perceber que quando um homem conversa com outro homem, principalmente quando está bravo, ele chega e fala assim, cara, você é folgado e idiota, se você não quer, tu quebra tua cara. É direto e objetivo, você tá me entendendo? Imagina o homem, eu vou bater em você, tá bom? Eu vou quebrar. O homem não faz isso. Então, o homem, se ele eleva o sagrado feminino, ele consegue descobrir, desenvolver, ou melhor, se reconectar com o sagrado feminino. E a mulher se reconectar com o sagrado masculino, ela entra em equilíbrio. Porque nós somos completo em si só. O homem é completo em si só. A mulher é completa em si só. Não existe essa cara à metade. Eu vou me unir. Não, a gente vai se unir quando a gente for alma. O que acontece quando todas as almas se reunirem de novo da experiência material? Todos os fractais de alma eles se reagruparem, se reunirem e se tornar uma alma de novo. Aí ele se torna um mestre essência. Aí ele se torna um Saint Germain, um Hilarion, uma Kuan-Yin. Deu para entender? Quando você recolher todos os seus fractais de alma, você já evoluiu. Quando você reconectar todas as suas almas, você se torna um eu, quase um Deus criador. Quando você reconectar todos os seus eu sou, você vira um filho paradisíaco. Aí você vai ter possibilidade de começar a criar um universo. Então tudo é experiência. Nós descemos dos planos mais altos para ter experiência, para pegar esse universo e elevar ele de novo. Então essa sabedoria evitaria várias discussões, porque a mulher saberia como falar com o homem ia entender melhor. O homem saberia como falar com a mulher ia entender melhor. Outra coisa que aprenderia, que é um dos maiores motivos das discussões entre marido, mulher, irmãos, pai, tio, tia, enfim, todo mundo, tá bom? O outro motivo é o seguinte, enquanto eu estou expondo para você aquilo que me magoa, aquilo que me fez chorar, vamos colocar assim, você está pensando em algo para contradizer e para justificar o que eu estou falando. Então você não está compreendendo o que eu estou falando. Você pode perceber que muitas discussões de casais ou de amigos, no final, mas eu estou falando isso. Então estamos falando a mesma coisa. Deu para entender? E por quê? Porque nenhum estava ouvindo. Porque enquanto um estava falando, o outro estava pensando. Então, se por acaso, quando você fosse conversar com qualquer pessoa, a pessoa ouvisse o que você fosse falar, e você ouvisse o que a pessoa fosse falar, não teria discussão. Teria uma troca de ideias. Porque eu iria compreender o que você está falando e você iria compreender o que eu estou falando. Então, nós dois iríamos nos... Deu para entender? Sem briga, sem treta. Eu digo pela própria mecânica quântica que esse cérebro é um holograma. Então, se a tua mulher vem e faz uma crítica para você, aquilo está emaranhado. Aquela crítica ela vai entrar, vai ativar os arquétipos lá e você vai levar aquilo, vai ficar o dia inteiro pensando, pô, falou aquilo de mim, não sei o que, já vai... Começa até no final do homem, principalmente, no final do dia, ele vai estar até com ódio da mulher. Ele vai estar, né? Sim. Basicamente isso seria. Então, basicamente. Então, a necessidade do conhecimento do sagrado feminino é muito importante, entendeu? E é igual, quer ver um exemplo muito simples, cara. Você pode perceber, eu percebo por conhecer muitas pessoas, o relacionamento homoafetivo, eu vou fazer um vídeo sobre o relacionamento homoafetivo, ou relacionamento homossexual, entendeu? Um dos grandes problemas é porque é o seguinte, quando uma mulher se relaciona com uma outra mulher, são dois sagrados femininos. Quando o homem se relaciona com outro homem, são dois sagrados masculinos. Lembra? A criação só se dá quando se juntam os dois. Esquece criação de bebê, pelo amor de Deus, não estou falando disso, tá bom? O sagrado feminino e masculino são energias, tá? Não tem nada a ver com sexo, com nada disso. Então, são duas energias iguais batendo. Por isso que dizem os opostos se atraem, que é o masculino e o feminino. Não homem e mulher, tá bom? Masculino e feminino. Então, no relacionamento homoafetivo, o que deveria acontecer? E sempre tem, tá bom? Se os homossexuais percebessem, como eu percebo com meus amigos ou minhas amigas,
Por exemplo, duas mulheres, tá bom? Uma delas vai ser mais feminina e a outra vai ser um pouco mais masculina. Não de homem, pelo amor de Deus, não tem jeito de homem, não. Pelo amor de Deus, esquece isso. A feminina vai ser aquela que começa a cobrar igual a mulher cobra do homem. Você não me dá atenção, você não me ama. E a outra mulher vai ser assim, poxa, você também cobra, você... Deu para entender? Então, aquela que reclama mais do amor, que sente mais falta de um carinho, essa daí, ela é a feminina. Então, ela tem que assumir o sagrado feminino. E aquela outra, que é mais, um pouco, não é fria, que é um pouco mais conectada, é mais lógica. Então, essa vai ter que assumir o sagrado masculino. Aí, esse relacionamento vai dar certo. O homem é a mesma coisa. Vai ter um homossexual que é mais feminino. E vai ter um homossexual que é um pouco mais, tá bom? Então, esse que é mais feminino, ele vai ter que assumir a energia do sagrado feminino. E o que é mais masculino, assume ou continua com a energia do sagrado masculino. E é o outro do feminino. E aí, esse relacionamento homoafetivo vai ter 90% de chance de prosperar se existir amor de verdade. Se não for só interesses, se for sentimento, entendeu? Então, muito dos relacionamentos homoafetivos é esse choque de masculino com masculino, feminino com feminino, entendeu? Então, se houvesse esse conhecimento, eles já estariam vendo, olha, você é mais feminino, eu sou mais masculino, então tá. Você assume o papel de mulher e eu assumo o papel de homem. Não homem como tá, de novo, eu repito porque as pessoas têm mania de criticar, homem, isso é machismo. Não, não é homem e mulher como sexo, é como energia. Eu vou repetir de novo, sagrado feminino, sagrado masculino é uma energia construtora. Não tem nada a ver com sexo, homem e mulher, entendeu? Nós só nos dividimos para ter experiência. É isso que acontece. Então, se a mulher também se dedicasse a conhecer ela mesma e o homem se dedicasse a conhecer ele mesmo se lapidaria e ela mesma se lapidaria. E mudaria uma coisa muito punk que eu acho nos relacionamentos. Quando eu ouço a mulher ou o homem falar, não tem que me mudar, eu não vou mudar. Negócio de mudar, ninguém muda. Não. Esse pensamento também foi colocado pelos nossos irmãos negativos. Se você pensar que você não vai mudar, você nunca vai crescer. Você tem que pensar que você vai melhorar. Deu para entender? Se você colocar na sua cabeça que você está melhorando e não mudando, já muda todo essa forma de pensamento que você tem de negatividade que eu não vou mudar. Você tem que entender que você está aqui para experienciar. Então vai ter experiência. Ela quer que você seja mais afetivo? Tenta, por que não? Eleva o seu feminino, o seu sagrado feminino. Não é que você vai virar homossexual, o hétero por elevar o sagrado feminino, ou o homossexual por elevar o masculino vai virar... Não, nada disso, entendeu? Você só vai ter uma compreensão melhor, você vai saber como agir, você vai saber como lidar, entendeu? Então, toda essa guerra do sexo, toda essa discussão iria acabar. A mãe iria saber que ela não ia falar para o filho dela da forma que ela fala. Você é terrível, que você... Ela ia chegar, filho, você está aqui. Filho, é isso. Ele iria entender. Ele não ia falar assim, nossa, minha mãe é chata pra caramba. Deu para entender? Nossa, mãe, você fala muito. Ele não ia fazer isso. Deu para entender? Por quê? Porque ele ainda é jovem. Ele ainda não tem o controle sobre o masculino e feminino. Ou melhor, ele nem sabe sobre o masculino e feminino. Então, esse conhecimento faria que todas as brigas melhorassem. Entendeu? De pai com filha, de filha com pai, de mãe, entendeu? Você pode ver que tem muitas filhas que têm muita briga com os pais. Agora, se o pai soubesse do sagrado feminino, ele saberia como lidar com a filha dele. Ele nunca iria brigar. E se a filha dele soubesse como atingir o pai dela através do sagrado masculino, ele ia entendê-la facilmente de tudo. Então, não teria como haver discussão. A discussão há pela falta do conhecimento. Por isso que nos meus vídeos eu resolvi falar, pessoal, busquem o conhecimento. Por favor, busquem. O conhecimento te traz a verdade. E isso é uma verdade. Ela te liberta. Ela te liberta porque você vive mais calmo, mais relaxado. Você não vai chegar em casa e vai falar, puta, eu tenho que conversar com a minha mulher, vai ser um saco. Ou aquelas várias mulheres da qual eu dou consulta, como relacionamento, mas eu vou falar para ele não ouve. Eu falo, pô, você está me entendendo como que é o esquema? Então, a mulher se reprime para não falar com o homem, porque ele vai ficar bravo, porque ele não ouve. O homem não fala com a mulher, porque ela vai falar muito, vai brigar, vai encher o saco. Você está me entendendo? Com isso, você vai
pontos negativos. Eu não vou falar. Você já perdeu a coisa mais importante que você poderia ter com a tua esposa ou com o teu marido. A liberdade de poder falar o que você sente, o que você pensa e o que você quer. Então, se você vê a maior parte das pessoas no trabalho, ou seja, em tudo, elas engolem muito para não falar. Deu para entender? Porque senão a pessoa vai se magoar. O pior de tudo é quando engolem no trabalho e vão falar para a mulher em casa ou pro... Obrigar. Se pelo menos fosse conversar ou trocar uma ideia, era uma coisa. Mas o homem, muitas vezes, por estar ali guardando aquilo, ele explode. Entendeu? Ele explode. Então, a falta do conhecimento é muito importante no lance do sagrado masculino e do sagrado feminino. Uma pessoa perguntou aqui como faz para participar do evento. Não, acho Qual que não evento? pergunta. Eu também não entendi direito a pergunta. Deixa eu botar aqui. Não, eu não entendi a pergunta dela. Pede para ela perguntar de novo. Se ela puder perguntar. Vamos abrir as perguntas. Vamos abrir as perguntas. Se o pessoal quiser perguntar, tá aberto aí para. Por favor. Então pode eu vou perguntar. começar com uma. Enquanto a mulher podem trabalhar essa energia e começar a perceber nelas mesmas isso. Só uma dica assim, básica para que as pessoas comecem a treinar isso. Sim. Tudo parte de um princípio, tá bom? Ter consciência. Então, se você tem que ter consciência, primeiro, de que existe o sagrado feminino e o sagrado masculino. Que no homem existe uma pitada feminina e na mulher existe uma pitada masculina. Agora, o porquê disso? Tá? A pitada feminina no homem é porque se ela não existisse, ele seria 100% sociopata, psicopata, narcisista e ditador. Se não existisse essa pequena porção feminina no homem para equilibrar, para dar para ele a inteligência emocional. Entendeu? E se a mulher não tivesse essa pitada do sagrado masculino dentro dela, ela pararia de criar dentro da mente dela as coisas. Deu para entender? O homem viraria um psicopata, um louco, doido, varrido, igual os líderes aí. Dá para perceber o que está acontecendo, entendeu? Tantas guerras, matam um monte de gente assim, do nada, como se as pessoas fossem lixo, entendeu? Porque esses seres que governam o nosso planeta, esses seres que vieram já de outras conquistas, entendeu? Eles vêm com essa intenção mesmo, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é ter a consciência disso. Segunda consciência, você tem que começar a estudar e saber como funciona uma mulher. Aí você começa a compreender o sagrado feminino através da emoção, do amor, da compaixão de uma mulher. E a mulher iria conhecer o homem, ao mesmo tempo, iria elevando a razão nela. Iria elevando o conhecimento dela. Então, a primeira coisa que ela tem que ter é consciência de quem ela é. Por isso que todo mundo fala, conheça a ti mesmo. Você tem que conhecer você mesmo, entendeu? E agora, para fazer do sagrado feminino e do sagrado masculino, você tem que fazer uma reconexão energética. Por quê? Porque a energia no nosso planeta é muito densa, muito pesada, e muito ditadora e muito machista. Essa é a energia, entendeu? Então, a energia do sagrado feminino é muito... Agora que ela está se levantando. Graças a Deus. A Juliane Cunha elogiou sua fala aqui. Perfeito sua fala, Antônio, tá? Só estou mostrando aqui. Obrigado. E elogiou a pergunta também. Boa pergunta. Pessoal, se alguém tem alguma pergunta a mais para fazer, aproveitem suas dúvidas aí, que eu tenho certeza que o Marcos vai... A gente pode estar fazendo outras lives falando, né? Eu quero fazer outras lives. Na realidade, precisa, para mim terminar e falar completamente sobre o masculino e o feminino, precisa de uma outra live, entendeu? Porque a gente tem que fazer uma live de uma hora e pouquinho. E uma hora e pouquinho não dá muito. Mas só terminando de explicar. Então, o que tem que fazer é um realinhamento energético, uma reconexão. A mulher ela tem que se reconectar com o sagrado feminino. Entendeu? E equilibrar o masculino dentro dela. O homem tem que se reconectar com o sagrado masculino.
e religar o feminino nele para equilibrar, entendeu? Quando a mulher, quando ela está com o sagrado feminino desregulado, ela tem pouca vaidade, ela não se cuida, ela é... Ai, eu não gosto de falar o negativo, vou falar só o positivo, tá bom? Quando a mulher faz o realinhamento, que nem eu faço um realinhamento do sagrado feminino, tá? Eu faço. Então, os depoimentos, eu sei, mas eu vou falar os depoimentos das mulheres, é uma verdade. Quando você faz o realinhamento do sagrado feminino, aos poucos, durante um período de 3 meses a 4 meses, você começa a se sentir mais vaidosa, mais bonita, mais segura, mais mulher, precisando menos de coisas exterior, se auto-bastando, deu para entender? Você não precisa de nada para ser feliz, você mesmo se basta. Então, tudo que vier vai ser agregado, vai ser um complemento ou um suplemento para você, porque você já é, entendeu? Então, quando a mulher ela faz a reconexão com o sagrado feminino, a sensualidade dela volta. Relato das mulheres que, né, fizeram comigo, elas falam: Marcos, um dia eu me arrumei que quando meu filho olhou, falou: mãe, o que é isso? Quando eu voltei, eu me olhei e eu falei: que é isso? Eu me vesti de uma forma, eu estava tão linda que eu mesmo me achei linda. E ela nem tinha percebido. E é isso que o sagrado feminino faz. A mulher se sentir mais sensual, mais feminina. Não feminista, feminina. E o homem, quando ele realinha o sagrado masculino, ele se torna homem, não macho, não machista. Entendeu? Então, a necessidade dessa reconexão. Se você não tiver alguém para fazer esse realinhamento, você tem que fazer meditação. Entrar dentro de você, pedir a reconexão com o seu sagrado feminino e começar a fazer um trabalho da Kundalini. Tá? É a Kundalini que te liga com a Mãe Terra. E a mulher precisa começar a andar bastante descalça. E toda vez que ela andar descalça, ela imaginar uma energia descendo dela, indo para os pés dela e penetrando dentro da Terra e se conectando com o Sol central. A Mãe Terra tem uma estrela de Dixon, uma anã branca dentro dela. Muitos vão falar que é loucura, não tem problema. Tá, até mas eu vou comentar contigo, Marcos, que na próxima nós vamos fazer mais uma live, tá? Falando sobre isso, sobre todos esses assuntos. E eu vou pedir para você, até vou comentar aqui na live hoje, para já começar a falar sobre as questões da Lua, porque muitas mulheres levam a sério isso, tá? Tá, eu vou dar um toque na Lua agora. Só deixa então, eu te falar. Vamos falar da Lua. Antes de você falar da Lua, tem uma pergunta aqui, tá? Tá joia. Um comentário, vou passar para tu. Como mãe, quais os pontos que poderia já ter consciência para criar pessoas alinhadas energéticas? Mãe de uma menina e um menino. Tá. Mas ela quer dizer que as crianças já estão alinhadas ou ela? Ela cria um menino e ela é mãe de um menino e de uma menina. Ela queria criar crianças com essa consciência alinhada. Sim, entendi. Entendi, lógico. O lance é assim: filhos, tá bom? Filhos. O que os pais têm que entender é que eles têm que educar o filho para ele ser o melhor que ele quer ser, o melhor que ele escolheu ser. Quando os pais começam a escolher os seus filhos aquilo que eles devem ou não devem fazer, já começa a desregular eles. Por quê? Porque o que tem que entender é o seguinte: nós não temos o dom de criar ainda. Nós não nos tornamos filhos paradisíacos para criar. Lembra que eu falei? Você é uma alma que se dividiu de 12 a 144 pedaços. Então, o seu filho é um fractal da mesma alma. Deu para entender? Ela falou. Então, seu filho também. Uau, perfeito. Seu filho é você. Então, o que acontece? Você assinou um contrato. Tudo é contrato. Você assinou um contrato lá em cima. Quando chegar lá em cima para você reencarnar, você assina um contrato. Aí o pessoal pergunta: você quer ser mãe? Aí eu quero. Quantos filhos? Tantos filhos. Então você assina esse contrato e você vai ter filho. Então você assina um contrato, tá bom? Se propondo a dar passagem para um fractal de alma, irmão seu, vir ter experiência na matéria. Então ele não é seu filho. Essa ideia de filho como posse, como amor, como isso, foi implantado na cabeça da mulher para que ela não deixasse a criança desenvolver o potencial que ela tinha para se desenvolver.
Eu vou dar um exemplo, tá bom? A minha mãe, nossa, eu sou apaixonado pela minha mãe, cara. Deus já levou ela, eu já falei para Deus, eu troco uma ideia com ele, eu falei, quando eu chegar aí, eu pego ela de volta, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque o que acontece? Quando eu nasci, eu via coisas quando eu era criança, tá bom? Eu falava com coisas. Eu lembro até hoje, eu devia ter uns 7 anos de idade, e a minha mãezinha falou, filho, vem rezar um salve rainha e um credo com a mamãe, para essas coisas irem embora de você. Aí eu falava, mas mamãe, eu não acho que eles querem me fazer mal. Até aí tudo bem. Eu sempre fui uma criança muito agitada, muito rápida, aí o pessoal falava assim, você precisa benzer seu filho. E eu falava umas coisas fora do contexto. E eu percebia que eu falava algumas coisas, as pessoas chamavam de louco. Aí eu falei, será que eu sou louco mesmo? Mas beleza. Aí uma senhora chegou para minha mãe e falou assim, olha, tem uma benzendeira ali que é do candomblé. Você sabe que candomblé é coisa pesada. Nada a ver, mas tudo bem, vai. Na época, né, a ignorância da pessoa, não a ignorância de burro, não, a falta de conhecimento da pessoa. Ela é muito boa, eu sei que ela benze, ela quebra as coisas. Leva seu filho lá. Minha mãezinha me levou lá, aos 12 anos de idade. Minha mãezinha nunca me proibiu, ela nunca me podou. Ela só falava, filho, toma cuidado, sabe? Então, ela me permitiu me desenvolver aquilo que eu queria ser. E ela me levou nessa vozinha preta. Cara, uma senhora maravilhosa. Já foi, lógico, ela já era uma senhora. Eu a amo até hoje, é uma grande alma que... É uma grande irmã minha lá em cima que eu conheço. Meu Deus do céu. Quando eu cheguei no centro de candomblé dela, que eu olhei aquele monte de santo, eu comecei a tremer e tudo começou a fazer sentido para mim. E assim que eu entrei, essa voz de preta falou para minha mãe, seu filho não é louco e nem é possuído. Minha mãe olhou e falou assim, como assim? Falou assim, o seu filho quando nasceu, uma estrela brilhou e um ser pousou do lado dele, parou do lado dele. E esse ser vai estar com ele até o fim da vida dele. Ele não faz parte da Umbanda, ele não faz parte do Candomblé, ele não faz parte de religião nenhuma. Esse ser vai encaminhar ele. E realmente, esse ser veio me instruindo para ter todo esse conhecimento que eu estou falando para você e que eu faço nos meus vídeos. Entendeu? Então, a minha mãe, quando minha mãe ouviu isso, ela me permitiu sair da igreja. Porque eu era coroinha de igreja, eu trabalhei, a minha família, meus irmãos também, meus irmãos trabalham em comunidade, trabalhavam em encontro de jovens, eu ia lá ver, entendeu? Então a gente foi uma família, eu também vim do padre, porque eu fui coroinha, eu arrumava missa, você tá me entendendo? A gente foi muito, Cara, mas eu não me sentia... fui iniciado na igreja católica. Cara, Mas eu não me sentia bem lá dentro, eu não me sentia bem lá dentro, e eu brigava muito com os padres. Uma briga, uma vez com um padre, eu devia ter uns 13 para 14 anos, antes de ir embora da igreja. Eu falei para ele assim, ô padre, tem uma coisa errada aqui. Ele, o que foi, Marcos? Porque, puta, quando eu falava, levantava a mão, a pessoa falava, pronto, lá vem esse menino de novo. Eu falei, padre, Jesus me fala de um Deus de amor, de luz e de vida, de perdão, de compaixão. O Velho Testamento me fala de um Deus ciumento, pirracento, malvado, que constrói o inferno para punir os seus filhos, mas ama seu filho? Que amor é esse de Deus? Não é, entendeu? Então os pais já começava desde aí. Eu comecei a perceber que não tinha sentido. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a minha mãe nunca me brecou. Ela só queria que eu fosse feliz, mas que eu não fizesse coisa errada. Você está me entendendo aquela coisa de mãe? Filho, não vai virar um marginalzinho. Filho, sabe aquela coisa de mãe, a preocupação de mãe. Eu entendo, porque aqui não é a minha mãe. A minha mãe, ela queria que a gente ficasse... ela achava que dentro da igreja talvez eu não me tornasse um marginal. É, mais ou menos isso, entendeu? Maloqueiro Mas eu era, entendeu? Normal. Eu sempre fui maloqueiro. Normal. Mas então, o que eu tenho para dizer para essas mães, principalmente as crianças que têm de 12 anos para baixo, em sua maioria, são crianças altamente evoluídas, tá bom? Por sinal, eu também dou consulta para várias mães, porque elas têm essas crianças que ela fala, meu filho é um demônio. Essas crianças realmente estão dando trabalho, mas é a proposta a qual essas crianças se propuseram lá em cima. Elas se propuseram vir para a Terra, mudar todo o sistema educacional dos pais e das escolas, e das religiões. Por isso que esses jovens são pouco religiosos, em sua maioria. Mas então, duro, mãe, é duro para os pais, né? Ouvir isso. Assim, eu digo da minha geração ali, eu que tenho 46 anos, eles
entender que eles precisam, que eles têm que aprender com as crianças. Eles não aceitam isso. Não, não aceito. Eles não Mas aí aceitam. que tá. Essas crianças de hoje estão fazendo, porque elas não aceitam mais o não. Na minha época, os pais faziam. Você sentava e ficava quieto. Hoje você faz psiu com uma criança de 4 anos, ela olha pra tua cara e fala, psiu o quê? Ô? Tá maluco? Entendeu? Então essas crianças vieram para mudar isso. Então, mães, se você quer criar um filho em harmonia, brinque com ele. Brincar com o seu filho reata os laços. Tire o celular do seu filho. Tire a televisão do seu filho. Só emite energias muito negativas. A frequência que a televisão emite são energias de baixa frequência e baixam a frequência. A internet prende as crianças e emburrece elas. Quem acha que a internet vai fazer essa criança inteligente? Não. Vai emburrecer. Deu para entender? Então, permita que o seu filho seja aquilo que ele quer. Só mostre para ele o caminho. Olha, filho, tem esse caminho e esse. Esse é legal, esse aqui é mais ou menos. Esse é mais ou menos por causa disso e esse é bom por causa disso. E deixe seu filho seguir as escolhas dele. Porque ele tem já fez as pré-escolhas. Eu tenho uma amiga a qual eu fiz o atendimento, que o filho dela estava terrível, e ela trabalha no Ministério da Justiça, algum ministério. E eu conversando com ela sobre isso e falei, olha, um problema muito sério que vem acontecendo nos últimos anos, e eu sei por causa da espiritualidade, mas a mídia não fala, é o grande e elevado suicídio de crianças e adolescentes nos últimos 5, 6, 7 anos. Mas essa é a proposta dessas crianças, para mostrar para o mundo que essa forma de educação, a forma que a escola te educa, está errada. Então essas crianças vieram para isso, entendeu? Então, o que as mães têm que fazer é aprender como conversar com os seus filhos, tá? Então eu vou fugir do assunto só um pouquinho para poder só dar uma ensinada com as mães. Mãe, existem 3 palavras que eu ensino as mães a qual eu dou consulta a falar com os seus filhos. 3 palavras. Primeira palavra, eu te amo. É muito importante. Isso aqui é um corpo, isso aqui é um robô, tá bom? Codificado. Nós estamos dentro de um simulador quântico. Então a palavra amor agita um código na mente da criança que ela já faz assim. Oi? Eu preciso que você seja minha amiga. Oi? E você me ajude. Deu para entender essas 3 palavras? Então eu vou dar um exemplo de uma moça que falou assim, Marcos, toda vez que eu vou para casa da minha sogra, meu Deus do céu, é terrível, meu filho faz escândalo, se bate, a gente deixa. Quando é 1 da manhã, eu tenho que voltar lá pegar ele. O que eu faço? Aí eu falei para ela, você vai fazer o seguinte, quando você for na casa da sua sogra, antes você vai preparar, você vai chegar para o seu filho e abaixar, filhão, a mamãe te ama muito, tá bom? E a mamãe precisa que você seja maior amigo dela, tá? Você vai ser amigo da mamãe? Sim, lógico, toda criança quer ser amigo da mamãe. E eu preciso que você me ajude. Você me ajuda? Toda criança quer ajudar. Aí você fala, nós vamos na casa da vovó. Só que a mamãe não pode ficar lá muito tempo. Na hora que a mamãe falar para você, vamos embora, a mamãe precisa muito que você seja amigão dela e ajude ela, recolha as coisas e vem embora. Porque a mãe precisa chegar em casa a fazer algumas coisas. E eu preciso que você me ajuda. Você me ajuda? De certeza, 90% de chance que ele, assim que você vai falar, ele vai sair recolhendo. O que foi que aconteceu com essa cliente minha? Na hora que ela falou pro filho, né, mamãe, então vamos. E saiu recolhendo, que ela chegou para mim, me ligou no dia, falou, Marcos, eu não acreditei. Aí eu falei para ela, vai ter dias que ele não vai aceitar. É normal, ele não está acostumado, mas vai com paciência. Eu te amo, seja meu amigo e me ajude. Essas 3 palavras abrem porta para essas crianças. Brinquem mais com seus filhos. O que falta é reativar os laços. Os pais precisam ouvir os filhos. Porque o que acontece? Quando você não ouve o seu filho, você não compreende o seu filho, você cria um aborrecente. E tem algumas coisas que as mães fazem quando o filho é criança que acaba com eles. O que é, por exemplo? Você pode perceber que muitas vezes a criança vai, tropeça, bate o pé na mesa, ela vai e chuta a mesa e fica irritada. A mamãe pega ele no colo e fala, mesa boba, né, filhinho? Mesa boba. O que você acabou de fazer? Qual é o maior problema da população brasileira? Vou falar do Brasil, não vou falar do mundo. Brasileira hoje. Ninguém assume responsabilidade pelo que faz. Tudo os outros é culpado. E aonde você começou a aprender isso?
para sua mãe quando disse que a mesa era culpada de você ter se machucado. Deu para entender? A mãe deveria fazer o seguinte: você bateu na mesa, né? Eu sei que está doendo, filho, dói, a mamãe já bateu o pé na mesa. Mas foi porque você não viu. Não precisa ficar bravo com a mesa, nem chutar a mesa. A mesa não tem culpa. Foi você que veio correndo e não viu. Da próxima vez, você olha, aí você não chora. Vem cá, a mamãe vai dar um beijinho, passará. Aí você enche ele de carinho, mas mostra a verdade. Criar o filho hoje é em cima da verdade. E é muito importante a verdade. Que nem muitos pais. Não fala isso que ele não pode saber. Não, não tem. Pode saber sim. Não pense que essas crianças não têm condições. Elas têm. Só sabe como falar. Nós estamos falando que está faltando dinheiro. Não, fica quieto, as crianças chegou. Oi, o que foi? Nada, filho. Não, senta aqui. Filho, nós estamos falando o seguinte, papai está duro. Não, o que é papai está duro? Papai não tem dinheiro para comprar isso agora, no momento. Então, nós estamos conversando isso com a mãe. Nós estamos sem condições. Entendeu? Então, filhão, o papai não pode te dar muito doce, beleza? Você participa do seu filho. Ele vai se sentir parte integrante da família. Você vai trocar de carro? Escolha 3 carros, você e tua esposa. Chame teu filho, filhão, vem cá. Nós vamos trocar de carro. Qual desses você acha legal? Ele vai se sentir útil, ele vai se sentir integrado. Entendeu? Por quê? Porque você participou da tua família. Os pais não participam, os filhos. Entendeu? Aí quando eles têm 14 anos, aí os pais outra muitas vezes é o seguinte: filho, você vai tocar piano porque o papai não tocou piano. Mas pai, eu quero tocar cavaquinho. Cavaquinho é coisa de maluco. Pronto. Não, filho, você quer tocar cavaquinho? Beleza, então vamos tocar cavaquinho, filho. Você está me entendendo? Você tem que incentivar. Porque senão você tira a identidade. A criança se suicida quando ela não sente mais prazer e graça na vida. E ela lá no espelho, ela fala, quem sou eu? Ela não tem identidade, porque ela gosta do que o pai gosta. Ela veste o que a mãe gosta. Ele anda com quem os pais gostam. Ele vai no lugar... Ele não tem gosto. Ele é uma xerox e fotocópia. É um clone dos pais. Ele não é ele. Então, é um lance que tem que tomar muito cuidado com essas crianças. E essas crianças de hoje vieram para ensinar isso. Por isso que elas são terríveis. Mas elas não são terríveis. Elas estão fazendo de uma forma, até os pais acharem uma forma de se comunicar. Entendeu? Até o pai falar, eu não sei mais o que fazer. Aí o pai busca ajuda. Hoje, nós estamos tratando os imprints feitos na infância. Sim. A gente está sofrendo com isso hoje, essa programação. Sim, a programação. Entendeu? Então, é isso que precisa mudar. Então, os pais de hoje, se estão com os filhos, estão dando trabalho, são chorão, são brigão, são aquilo, é porque a forma que você está fazendo não é legal. E ele vai continuar desse jeito até você mudar. Entendeu? Então, eu aconselho os pais procurarem alguém que conheça, que trabalhe com essas crianças. Entendeu? Muitos psicólogos, eles são muito materiais. Então, essas crianças, elas são muito mais espirituais, por mais que não aparenta. Entendeu? Então, com as crianças é isso. Tem mais alguma pergunta? Um comentário, parabéns Ale e Antônio, conteúdo rico, grande live, gratidão. Gratidão, obrigado. Bom, mais Marco, alguma coisa? 1h15 já de live, eu acho que o legal seria a gente deixar para uma próxima semana, a gente Perfeito. falar mais um pouco, a gente combina um conteúdo para dar continuidade. Faz um enquete com as pessoas, né, essa semana, para ver qual o conteúdo, a história da Mãe Terra, o porquê que a gente sofre tanto, entendeu? O porquê de tanta desgraça na Mãe Terra, o porquê de tantas guerras, sabe? O que está para acontecer na Mãe Terra, a gente também pode falar sobre essas coisas que estão acontecendo no mundo, vulcões, chuvas, entendeu? Nós estamos numa transição. O que é a transição planetária? O que é evolução? Tem muitos assuntos, só precisa eles escolherem. A gente precisa trazer esses assuntos, esclarecer para as pessoas, sim, porque tá assim, o que me indignou, já vem me indignando há muito tempo, é essa falsa espiritualidade que está tendo aí. Então isso é um monte de achismo, começou a me deixar louco, me deu vontade de me afastar. Eu falei bem assim, essa internet está virando um inferno. Sim. Eu escuto um monte de achismo e dinheiro. Baboseira. Não dá. A gente precisa... A última que eu ouvi foi que Jesus é Lúcifer. E Lúcifer é Jesus. Eu falei, não, só de brincadeira comigo. Né? Mas então, é muito achismo.
Mas vamos fazer uma próxima live, Vamos. sim. A gente pode vamos fazer várias lives Vai. falando de Jesus também. E pode fazer mais uma do sagrado feminino, porque falta muita coisa ainda para falar do sagrado feminino masculino, entendeu? Não, só assim para o pessoal que está na live ali conhecer um pouquinho mais, Sim. contar um pouco sobre essa história planetária, sobre esse Certo. holograma encarnacional, para Sim. que as pessoas comecem a despertar disso aí, entende? Porque Sim. hoje a gente nota, até eu tenho comentado com um dos nossos parceiros aqui e com a minha esposa a questão desse desencarne em massa que está tendo. Pessoas que estão necessário. dormir e não estão acordando. Normal, Tá vendo muito normal. isso aconteceu com Vai uma pessoa. acontecer, e vai acontecer mais. Faz parte do processo. Para a gente falar um pouco também sobre isso, porque as pessoas estão assustadas com esse tipo de coisa. Sim. Sem entender. Elas estão sem entender. Por quê? Por causa do esquecimento. Pessoal, só uma coisinha. O negócio do apagão é sério. Eu nunca falo uma coisa que não seja sério. Então podem, por favor, botijão de gás, lanterna, a pilha, vela, comida não perecível, água. Vamos fazendo estoque, tá bom? Porque não é brincadeira isso. A gente pode fazer uma live também sobre esses assuntos. Eu acho que esse assunto seria para fazer uma live meio que próxima, assim, porque eu quero que as pessoas entendam que a gente não quer assustar. Não é isso. A gente quer informar. Só quer informar e preparar. Exatamente. Que Sim. a forma como está sendo passado esse tipo de coisa está assustando as pessoas. Está assustando as pessoas. Sim. Né? Sim. De certeza. Então tá, só faz depois uma pesquisa o que as pessoas querem falar na próxima live, a gente fala. E depois a gente faz mais uma sobre o sagrado feminino e masculino, que ainda faltam algumas coisas. É que é muito pouco tempo, mas é bom para deixar um gostinho de quero mais, de repente, nas pessoas. Com certeza. Okay? Ale, gratidão por ter me convidado e gratidão também por ter te encontrado. Você já falou pro pessoal que nós montamos uma escola espiritual? Cara, o pessoal, eu acho que no começo da live eu falei, mas para quem está aqui agora, nós estamos... Está em construção. Nós estamos construindo uma escola. Isso. Onde o Marcos e a Daniela Oliveira. Isso. A gente vai dar cursos, vai dar aulas, vai ter vários vídeos, consultas sobre essas crianças, terapia para os pais, terapia para as crianças. Vai ser uma coisa bem abrangente, ok? Ale, gratidão pelo convite, querido. Gratidão a todos que compareceram na live. Espero ter conseguido esclarecer pelo menos um pouquinho, plantado uma sementinha e que essa semente cresça, ok? Fiquem na paz e no amor de Deus interior de cada um de vocês. Estejam sempre alegria, amor e paz, sempre.